Vou puxar de um gancho que ainda vem sobre o que estávamos falando, que é um gancho que muita gente já sabe que aconteceu com você e muita gente não sabe, que é a sua situação na Lava Jato. Ou seja, não é a Lava Jato propriamente dito, mas em 2018 você teve alguma relação que você chegou a ser preso. Sim. O que aconteceu? Na realidade, eu até para resumir, né, eu assessorei uma empresa que estava sendo assediada para ser comprada pela CETIP, depois o negócio não acabou dando certo, essa assessoria se estendeu, acabou sendo pedido para eu fazer uma auditoria, eu fiz a auditoria e fiz todas as recomendações de uma empresa séria, né? Profissionalização, implantação de governança corporativa, código de ética, código de conduta, e obviamente eliminar qualquer tipo de irregularidade aparentemente que existia na empresa, né? E aí dentro desse processo consultei aqui a Michael Page, que é a maior empresa de contratação de executivos do mundo, né? Para contratar os executivos. A governança corporativa eu contratei o BMA aqui, que é os assessores do Jorge Paulo Lema para fazer a governança corporativa da empresa. Então fiz tudo ali nível de excelência AAA. Só que nesse processo da profissionalização, eu comecei a receber um assédio da empresa para que eu próprio fosse o presidente dela, né? Depois de muito assédio, eu acabei aceitando, coloquei ali as minhas condições e a principal delas era a carta branca, né, para fazer tudo isso. E assim foi feito, assumi a empresa em janeiro de 2015, né? Foi justamente na troca de governos estaduais. E quando eu assumi, eu fui lá e notifiquei um contrato de SCP, né, Sociedade em Contas de Participação, que para mim era irregular, que eu tinha identificado na auditoria. Recebi 2 ameaças de morte por causa disso. Era um contrato que recebia mais de R$1 milhão por mês, né? No momento seguinte, eu sempre friso isso, e legalmente eu não era obrigado a repactuar nada com o Estado, porque era fruto de uma concessão pública, mas eu achei por justo tudo isso que eu cortei, né, dessa empresa, R$1 milhão por mês, eu fui lá e devolvi para o Estado. Eu repactuei essa concessão pública, em que a divisão na concessão foi ganha, era 90 para a empresa e 10 para o Estado. E, digamos assim, na conta matemática, como eu sou bom de matemática, falei, bom, o que era para ser 50-50 virou 90-10, os outros 40 ia para essa empresa. Tá. Fui lá e sentei com o presidente do Detran, recém-indicado pelo novo governador do Mato Grosso, na época era o Pedro Táxi. Ele me indicou, eu fui lá, falei com o presidente do Detran e devolvi o dinheiro para o Estado. Fizemos um termo aditivo e peguei todo esse dinheiro, ficou 50-50 e esse dinheiro voltou para o Estado. Isso gerou uma economia até a data que aconteceu comigo, de mais de acho, 25 milhões de reais que foram devolvidos para o Estado, né? Virou fluxo de caixa de volta para o Estado. Eu saí da empresa depois de 1 ano e meio, né? Em 2016, mas lá em 2018 o GAECO do Ministério Público do Estado do Mato Grosso fez uma operação lá. Nessa primeira fase da operação eu não fui atingido e me pareceu bastante óbvio, porque eu era o cara que tinha devolvido dinheiro para o Estado. Sim, tecnicamente não era para ser. Na verdade, eles tinham que me chamar lá para me dar um troféu, né? Um reconhecimento público. Você devolveu antes de todo mundo. E aí, na imprensa começou a sair muito só o meu nome, na imprensa lá do Estado, do Mato Grosso. E era uma época que eu aparecia muito na Globo. Eu quase toda semana eu dava entrevista para a Globo. Eu era professor do BMEC, era um cara já muito reconhecido no mercado financeiro, tinha um conhecimento profundo sobre economia e finanças. Então, era muito consultado pela Globo. E para mim a primeira impressão foi assim, como eu sou um cara que tem uma projeção nacional, a imprensa lá do Estado está pegando, né, para dar mais manchete para eles. Pega para Cristo. Mandei um advogado que era muito meu amigo lá para o Estado do Mato Grosso. Ele chegou lá e foi no Ministério Público e falou, eu tenho um amigo, né, o José Cobori, ele está aparecendo muito na imprensa, ele está preocupado e ele apareceu nessa primeira fase da operação, apesar de não ser atingido, ele gostaria de vir aqui prestar esclarecimentos, né, no Ministério Público. Aí o Ministério Público pegou e falou, não, a gente não quer escutar ele não, né? Aí, a menos que ele tenha alguma coisa importante para falar, né? O advogado voltou, muito experiente, né? Ele falou, eles falaram isso, mas eu vou traduzir para você. Eles querem ouvir você se você delatar alguém. Aí eu até brinquei lá com o meu amigo Délio, né? Falei assim, pô, Délinho, o pressuposto para você delatar alguém é você assumir um crime e entregar os outros. Eu não cometi nenhum, deixa para lá. Aí passou mais uma semana, tal, continuou a imprensa falando só do meu nome. Aí eu fiquei preocupado, mandei o Délio lá de novo, ele foi lá de novo, e os caras falaram, não, a gente não quer escutar ele não. A gente for escutar ele só no final do processo. Aí o Délio voltou, um advogado muito experiente, falou assim, tem alguma coisa estranha. Estão armando, né? Não tem o porquê eles não te escutar. Você foi presidente da empresa, né? Nem por curiosidade eles deveriam te chamar aqui para conversar com você, né?
Tá muito estranho, vamos fazer o seguinte, né? Formaliza tudo que você falaria nesse esclarecimento, vamos botar tudo numa petição e oficializar e protocolizar lá no Ministério Público. E isso foi feito. Peguei ali todos os pagamentos que fizeram para a empresa de consultoria, na época consultoria, todos os meus pagamentos como presidente da empresa. Eu tive, assim, para mim foi até mais fácil, que como eu virei presidente da empresa, teoricamente eu não precisava muito dessa remuneração, porque eu tinha minha empresa, eu dava aula, eu tinha outros negócios. Então todo esse dinheiro que entrava na minha conta via essa empresa, ela ia direto para investimentos. Então eu tinha tudo, o dinheiro entrou num dia, no outro dia a comprovando da TED, inclusive eu investi num fundo da XP, ela foi para o fundo da XP, aí o extrato da XP, o dinheiro lá no fundo ainda, né? Mandei tudo lá, o famoso follow the money, né? Siga o dinheiro. Tudo, mandei, protocolei lá e meu advogado falou, a gente não pode fazer mais nada, né? O que a gente podia fazer foi feito. Aí saiu uma segunda fase da operação, em maio de 2018. E aquela cena, de manhã cedinho, campainha, eu morava numa casa lá em Brasília. Aí fui lá, aquele monte de gente na rua, né? Procurador, policial, tudo lá. Entrou, na hora eu assustei, mas depois eu lembrei que o meu advogado tinha falado, você foi presidente da empresa, que a gente vê ali o balanço de riscos, né? Se você for presidente da empresa, você sempre vai ter um risco de uma busca e apreensão, né? E aí, era uma busca e apreensão, o cara falou, tem um mandado de busca e apreensão, tudo bem, pode entrar em casa. Não é agradável, um constrangimento, claro, Polícia né? Federal, pô. Na verdade, não era nem a Polícia Federal, tinham 2 policiais que tinham ido do Mato Grosso, mais policiais do Distrito Federal, que eles recebem apoio, né? O Ministério Público do Distrito Federal também. E aí eles vasculham sua casa, pegam a sua família, né? Na época, alguns dos meus filhos ainda moravam comigo, aí desce lá, toma o celular de todo mundo, começa a mexer as coisas. Aí meus advogados já tinham que eu tinha chamado, já estavam lá em casa, aí eles até, advogado sempre te orientam, você não é obrigado a dar senha de nada, né? Eu dei, não tô devendo nada. Os caras abriram meu computador, qual a senha? A senha é essa aí, entra. Computador, celular, vasculharam tudo. 2 horas depois, mais ou menos 2, 3 horas depois de estar fazendo toda essa reviravolta lá na minha casa, eles me chamaram no fundo, tiraram outro papel e falaram assim, a gente tem um mandado de prisão contra você. E aí isso aí eu não estava esperando, né? Tá. E sua família ali junto? Minha esposa ali, eles me chamaram, mas depois aí ficou aquele negócio como que eu aviso, né? Minha esposa e tal, e meu advogado falou, a gente vai ter que falar porque eles vão te levar, né? Deixou passar uns minutos, aí foi lá e contou, obviamente, minha esposa desabou, né? Ninguém esperava, meus filhos ali e tal. E aí eles me pegaram, me enfiaram no avião e me levaram lá para o estado do Mato Grosso. No aeroporto, meus advogados falaram, tem algum engano, alguma coisa estranha aqui, a gente vai resolver, né? Fica tranquilo, a gente vai resolver. Algemado isso? Não, eles não me algemaram. Ah, tá. Mas é um constrangimento. Você entra no avião, os 2 policiais do seu lado, você tem que sentar lá na última poltrona, aí você vai descer do avião, os caras têm que te escoltar. Apesar dos 2 policiais terem sido muito cordiais comigo, muito cordiais mesmo, assim, profissionais bons, mas quando você tem um esquema armado assim, né? Com objetivos políticos é completamente diferente, né? E aí, meus amigos falavam, você vai passar uma noite, no máximo 2 lá, a gente vai te tirar de lá, né? E eu fui com isso na cabeça. Tipo, você vê muito na TV, né? Prende o cara e tal, no outro dia ele tá solto. Aí eu pensei, pode ter sido uma prisão aqui, sei lá, pra pegar meu depoimento e depois quase me soltam. Preventiva, né? Depois, na verdade era uma prisão preventiva, né? Depois eles me soltam. E aí eu fiz o depoimento, eu fiquei 80 dias preso. Mentira! Fiquei 80 dias preso. E o recado que chegava na prisão, quase todo dia pra mim se você não fizer uma delação, você vai morrer na prisão. Você tá de brincadeira. Recados assim, vinha o advogado de um outro preso, dava o recado pro preso, e o preso vinha falar pra mim, sabe? Tipo, o advogado falou que você... 80 dias, José? 80 dias. 80 dias preso, pressão pra delatar. Os caras querem que eu invente alguma história pra... E aí eu descobri no meu depoimento que quem tinha feito a delação era o dono da empresa que eu fui presidente. Te delatou como se você tivesse feito alguma coisa. Como ele não tinha nada para entregar, qual que foi o grande lance? Ele inventou. Eles tinham preso o ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, que governou o estado até 2014. Eu entrei em 2015. Então, até 2014, o governador ficou preso, fez uma delação e entregou todos os contratos irregulares que ele tinha feito, toda a maracutaia que ele tinha feito. Nesses aí estava o da empresa que eu fui presidente, só que eu entrei em 2015.
Então, primeiro erro, como é que eles pegam a delação do governador? Claro. Porque a lei da delação é para você pegar o chefe. Sim, já veio de cima. Você faz uma delação para entregar o seu chefe. O chefe do setor público é o governador do estado, que é a autoridade máxima. Uhum. O do lado privado é o dono da empresa que está corrompendo o estado. Então, foi tudo errado. Aceitaram a delação do governador, depois fizeram a delação com o dono da empresa. Aí o dono da empresa, como o governador já tinha entregue tudo, ele precisou criar uma história nova a partir de 2015. Aí ele inventou uma história de que eu estaria passando a minha remuneração para o governador do estado. Meu Deus. Só que ele fez, ó, o detalhe, ele fez no meu depoimento lá depois, no final, ele disse, quer saber alguma coisa? Aí eu bati nesse ponto. Que quando eu estava no depoimento, você lê, né? Eles vão te questionando sobre a delação. Aí eu vi que a delação dele tinha sido feita no dia 27 de março. E a sua? E o seu depoimento? E a minha petição, lembra que eu falei que eu mandei? Tinha sido protocolizado lá no dia 15 de março. Pô. Aí eu peguei pro delegado e falei assim, ó, quando ele fez a delação dele, 12 dias antes, você já tinha um documento que provava que ele estava mentindo. Claro, você falou antes tudo que você tinha que falar. Já tinha o caminho do dinheiro. Claro. Porque aí ele pegou e falou, não, o dinheiro do salário dele ia pro governador. Mas você tem o caminho do dinheiro. O dinheiro, já XP, já o dinheiro inclusive tá lá ainda, parado. Como é que foi? Tal. E aí o próprio delegado no depoimento ficava sem graça, assim, porque ele confrontava e eram umas coisas ridículas, Raul. Assim, tipo, vários exemplos, eu sempre cito um que eu achava ridículo, que na delação dele ele tinha falado assim, eu contratei o Cobori para acabar com a propina, com a corrupção. E aí, na própria delação dele, aí ele fala que depois que eu saí em 2016, ele voltou a pagar. Aí quando o delegado faz sabe, dá aquela olhada, tipo lógico, assim, veja bem, primeiro, para acabar com a propina, ele não precisa me contratar, a empresa é dele. Claro. O que ele precisa contratar alguém para acabar se a empresa é dele? Aí o delegado fala assim, verdade, né? Eu falei, como que vocês aceitam, né, um argumento desse? Aí depois, tanto tempo. Aí depois eu falei assim, inclusive na delação dele tá aqui que ele voltou a pagar depois que eu saí. Então eu não entendi a lógica que vocês utilizaram aí. Ou seja, ele me contratou para acabar, ele não precisava. Vocês têm a prova que quando eu entrei, eu acabei. Tem um termo aditivo no contrato de concessão que eu devolvi o dinheiro pro Estado. Sim. Aí eu saí da empresa, o dono da empresa que fez a delação admite que ele voltou a pagar. Então, qual que é a lógica tal? Então, assim, eram vários trechos da delação que ele fez que era completamente sem pé nem cabeça. Mas ali me pareceu muito claro que era uma delação que eles fizeram, aceitaram, não sei se eles forçaram o cara a fazer ou aceitaram, mas era uma delação feita para atingir o governo atual, o governador atual. Né? E atingiu. E dane-se quem estiver no caminho. Que esse governador Pedro Táxi depois, politicamente, ele morreu. Ele não foi nem acusado nem condenado de nada, porque nunca acharam nada contra ele, mas depois, politicamente, ele não conseguiu nem se reeleger, nem virar senador de novo. Meu Deus. E era um cara do próprio Ministério Público. O Pedro Táxi foi procurador da República. E ele ficou conhecidíssimo porque ele prendeu o maior mafioso que tinha no estado, que era o tal do Arcanjo, saiu até no Fantástico, que era um bicheiro lá que mandava em tudo no estado. E vem cá, mas e depois que você foi inocentado? Na verdade, esse processo, ele sumiu depois. Até esse dia que eu fui num outro programa, eu pedi para um advogado olhar, ele não tinha o processo. Ele não conseguiram, porque depois, incrivelmente, eles criaram um processo de improbidade administrativa. Inclusive, tudo que eu falo, inclusive eu falei no outro podcast, assim, eu corro riscos jurídicos, mas eu me arrependo de nunca ter falado. Eu me arrependo no dia que me prenderam, meu advogado falou assim, não fale com a imprensa. Todo advogado fala, né? Não fala, tal. Mas se você tivesse falado... Eu acredito que se eu tivesse parado e falado isso, a história poderia ser diferente. Claro. Né? Então eu me arrependo de ter falado. Então, apesar de meus advogados sempre orientar eu não falar, e eu nem consultei eles se eu posso falar, eu estou falando. Porque quem não deve, não teme. Lógico. Esse processo, depois que eles conseguiram o objetivo político, que era matar o Pedro Táxi politicamente, esse processo, eles sentaram em cima, parou. Aí trocou o relator. Aí o relator que assumiu, que era um desembargador muito sério, que o meu advogado falou quando ele foi despachar, que era um cara, primeiro, conhecia muito direito penal e via que aquilo era um absurdo, né? E esse desembargador pegou e falou assim, não, se tiver algum crime aqui é eleitoral. Ele mandou para a Justiça Eleitoral. Aí a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral mandou para o Ministério Público Eleitoral. Aí o Ministério Público falou, não tem nada errado aqui. Mandou para ele. Aí ele devolveu para o tribunal e nesse ponto os advogados que procuram o processo dizem que não encontram. Eu acho que esse processo está porque... Até nessa ocasião, eu vi que teve agora no STF um despacho
de que esse processo deveria estar na Justiça Eleitoral, teria o STF mandando revisar o negócio, né? Mas simplesmente depois de atingido o objetivo político, o processo parou. E nenhuma cartinha de desculpa pra você? Não, nem uma cartinha de desculpa. Nada. Que absurdo. Simplesmente destruíram minha vida, né? Da noite pro dia eu virei um leproso.